Meus amigos, quero falar com vocês sobre acidente do trabalho. Quando é possível ingressar com ação de acidente do trabalho decorrente de indenização? Então, fique até o final deste vídeo para você entender um pouco mais sobre esse tema. Primeira coisa, o que é o acidente do trabalho? É aquele que decorre no exercício da atividade profissional. Ele pode, de fato, ocasionar uma lesão, uma doença ou uma perturbação funcional, tá? Eu deixei no slide que seria qualquer evento relacionado ao trabalho que cause lesão, doença ou morte, tá? Isso é um exemplo claro que inclui, por exemplo, uma doença ocupacional, que seria a LER, a perda auditiva, seriam situações em que há o acidente do trabalho, tá? Então, um exemplo típico, né? Uma queda, um acidente no trajeto e essas doenças ocupacionais. Quando cabe essa indenização, né? A indenização, ela somente é passível pela justiça quando há um nexo de causalidade. O que que é isso, né? Seria uma relação entre o acidente e o trabalho. Se houver uma relação entre esse acidente e o trabalho, não há que se ingressar com a ação por acidente de trabalho. E além disso, há também a questão da culpa do empregador, né? O empregador tem o direito, né, o dever, no caso, decorrente de uma negligência, de uma imprudência ou mesmo de uma imperícia, tá? E também nós temos aí a responsabilidade objetiva, né, que seria atividade de risco. Então, nós vamos citar exemplos, né, que eu deixei até no slide, e aqui, resumidamente, no tocante à responsabilidade, seria aqui, resumidamente, né, a responsabilidade objetiva decorrente da atividade de risco, e também seria a responsabilidade subjetiva do empregador, que seria negligência, imprudência ou mesmo imperícia. Então, nós temos que citar, por exemplo, a falta de EPIs, de equipamentos de proteção. Ambientes tidos como inseguros, acidentes com certeza serão evitáveis, né? Quando tiver todos esses elementos negativos no ambiente de trabalho. Então, quais são os tipos de indenização que nós podemos ter no dia a dia na questão de acidentes do trabalho, tá? Eu deixo aí no slide os três principais tipos. Primeiro, dano moral. O dano moral ele pode decorrer numa situação em que há o sofrimento psicológico ou a perda da qualidade de vida daquela pessoa, né? Seria o sofrimento. E aí nós temos os danos materiais, que seriam decorrentes de reabilitação, né? A pessoa está doente e se reabilitar, precisar de gastos para tanto, a pensão vitalícia em casos extremos em que há uma lesão permanente, né? E gastos médicos ou mesmo tratamentos médicos que sejam importantes. E aí seria inclusos a indenização por danos materiais. E por fim, nós temos ali os danos estéticos, que seriam as sequelas visíveis, cicatrizes e deformidades pelo corpo da pessoa, né? Então aqui nós temos, em resumo, né, o dano material seria a parte financeira, o dano moral seria relacionado à parte extracorpórea, né, fora do corpo, a parte mais intelectual, né, que teve essa dor, o sofrimento psicológico. E aí a questão da prova, né, de todas essas situações, o dano estético, isso pode ser contestado aí na justiça antes, né, mesmo por meio de um laudo médico, né, contextualizando a situação. O dano material se comprova por meio de recibos, notas fiscais, tudo que for relacionado à situação de gasto que tiver pode ser incluso no processo. E o dano moral, né, nós temos essa polêmica, né? Há situações de cada caso concreto que exige-se que você comprove o dano moral, tá? Por exemplo, o dano psicológico. Eu fiquei, ah, tive que fazer um tratamento e aí você consegue comprovar por meio de documento que teve o abalo psicológico. Eu não consigo arrumar emprego.
eu não consigo mais arrumar um emprego naquela profissão porque eu fiquei com abalo psicológico. Um exemplo claro, um gerente de um banco que foi sequestrado. Então, ele ficou por 2, 3, 4, 5 anos sem trabalhar em decorrência disso, né? Então, isso seria passível de uma indenização por dano moral aí, né? Então, a indenização por dano moral decorrente de acidente do trabalho. Então, eu cito mais exemplos claros aqui, né? O direito à indenização, trabalhador sem EPI que corta, né? Que sofre um corte grave, né? Estava cortando árvores, né, na cidade de São Paulo, e aí ele cai de cima da árvore sem nenhum tipo de equipamento de proteção, ou mesmo toma um choque e acaba falecendo, né, os familiares têm o direito à indenização. A doença ocupacional, são diversas situações, né, mas eu deixei mais simples, que inclusive enseja a indenização por danos materiais morais, que seria a LER, né, o movimento repetitivo, uma pessoa que trabalha na Fundação Casa, por exemplo, né, que cuida dos menores infratores, ou mesmo detentos lá numa penitenciária, eles fazem aquele movimento de abrir e fechar a porta, abrir e fechar a porta, e aí contraiu uma LER. Aí precisaria realmente de um laudo de um médico especialista, um ortopedista, por exemplo, para contextualizar a situação, para poder trazer como elemento de prova de que houve aquela lesão decorrente do acidente, decorrente do trabalho, da atividade do trabalho. Porque muitas vezes a gente pensa que acidente é sofrer acidente. Não, foi esforços repetitivos que decorreu aquela situação dentro do ambiente de trabalho. Então nós temos perdas auditivas, é muito comum em casos de fábricas, né? Você ter fábricas em que às vezes eles não trazem nenhuma proteção. Nós podemos citar diversos outros exemplos, né, do nosso dia a dia. E também nós temos, por fim, ali eu coloquei acidente de trajeto com nexo causal entre o fato ocorrido e o resultado ali na questão do trajeto, até chegar no trabalho, né? É possível a indenização a depender do caso. Então, nós vamos explicar essa situação agora, tá? Acidente, né? Doença ocupacional de acidente do trabalho. Primeiro, né? Eu trago aqui um caso, um exemplo para ilustrar, né? O nexo, né? O técnico epidemiológico não serve para comprovar doença ocupacional de auxiliar, né? Então aqui um exemplo para ilustrar um trabalhador que estava sem EPI que sofreu acidentes graves, né? No qual o empregado teve que desenvolver a LER, né? Uma doença ocupacional devido à atividade laboral. Nessa situação, a indenização pode incluir danos morais, materiais e até mesmo estéticos. Outro exemplo, né, que foi julgado pelo próprio TST, Tribunal Superior do Trabalho, né, que ilustra uma situação também muito comum, né, no caso de ferimentos graves, né, o operário que teve a ponta do dedo esmagada e teve a sua indenização aumentada. Essa decisão aqui é de 2021, mas ela se encontra no site do próprio estabelecendo, né, o padrão do TST. E aí isso considerou, né, na ação considerou que o operário, ao fazer o procedimento de obra, a peça que ele trabalhava se soltou e atingiu a sua mão, esmagando ao ponto do dedo, a ponta do dedo médio. Em razão dessas sequelas permanentes, danos estéticos e dano moral decorrente do acidente, e ele pediu uma indenização e foi aceita pela justiça. E agora a gente vai falar também, né, em que situação é cabível uma pensão vitalícia, tá? Aquela pensão para o resto da sua vida. E aí o empregador vai ter que arcar no bolso, né? Essa situação aqui, ó, maquinista incapacitado para a função por doença psiquiátrica tem direito à pensão integral, né? Aqui o TST condenou no caso, né? Condenou o TST, Tribunal Superior do Trabalho, né, a sua última instância nas questões trabalhistas, condenou a Vale a pagar a indenização vitalícia a um maquinista que ficou incapacitado para a função depois do acidente de trem. Segundo o colegiado, o fato dele poder exercer outra atividade ou profissão compatível com seu quadro de saúde não exclui a obrigação de indenizar. Então, seria um caso bem típico, né, que poderíamos vislumbrar como um dos piores, né, casos, né? Então nós temos
que citar este exemplo, tá? Nós temos também, vamos aqui passar para o próximo slide, o acidente do trabalho, né? O acidente de trajeto. Um exemplo típico para você entender que são situações específicas, aí deve ser analisado caso a caso, mas eu trago aqui três principais. A primeira delas seria um trabalhador utilizando transporte fornecido pela empresa que ele sofre um acidente grave, né? E aí por que ocorreu o acidente? Porque o ônibus de responsabilidade do empregador apresentava problemas mecânicos e que eram conhecidos e não foram reparados. O acidente ocasionou lesões físicas permanentes e incapacidade total. Então, nessa situação, há uma questão que deve ser observada sobre uma análise jurídica, que existe um nexo de causalidade. O acidente ocorreu durante o trajeto, utilizando um transporte fornecido pela empresa, que caracteriza o nexo causal, já que o deslocamento é uma extensão da atividade laboral e a culpa é do empregador, porque se foi comprovado que o trabalhador sabia dos problemas mecânicos, né, e não tomou as medidas necessárias para garantir segurança, há esta responsabilidade, tá? Nós temos o ônibus que tinha problema, que eu falei que mas não foi reparado. Isso seria uma situação aqui, eu falei três, na verdade eu coloquei uma simples situação para você vislumbrar, né? Então existe o dano moral, dano material e o dano estético nessa situação, e até pensão vitalícia proporcional à redução da capacidade laboral, tá? Bom, acidente do trajeto, eu trago também uma decisão do TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a responsabilidade de uma empresa de hambúrgueres e comércio de alimentos, uma rede, né, conhecida como Bob's, pelo acidente sofrido por uma atendente de balcão de loja no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que após uma jornada de trabalho exaustiva, ela dormiu enquanto pilotava sua motocicleta no trajeto para casa e ficou o quê? Paraplégica. E essa situação aqui havia, lá na primeira instância, o Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região de Minas Gerais, havia reconhecido a relação entre o acidente do trabalho e foi deferida a indenização por danos morais e materiais, né? E essa situação chegou até o TST, que confirmou que havia uma indenização decorrente do trajeto, acidente de trajeto. É um exemplo prático para você não esquecer. Bom, feitas todas as nossas colocações, né? Como garantir que os seus direitos, né? Para que você consiga entrar com uma ação judicial, né? Primeira coisa, você deve começar com o registro do acidente do trabalho. Lá você tem que garantir o CAT, né? E aí, tendo esse documento, e o atendimento médico ele é essencial, né? Para reunir todas as provas para buscar orientação e ir para a justiça, né? Procure atendimento médico, guarde laudos, documentos, notas, recibos, pegue fotos, testemunhas e todos os documentos, reúne todas as provas necessárias, né? E aqui consulte sempre o advogado, porque vai precisar ingressar com uma ação na justiça. Bom, conclusão que eu faço. Nós temos que nos informar sobre nossos direitos, reforçando, portanto, neste vídeo, a importância de ter um ambiente de trabalho seguro e que as pessoas possam trabalhar e se ocorrer um acidente, não existe, né, de buscar os seus direitos, né? Isso é um ambiente seguro, é muito importante. Bom, agradeço você que assistiu até o final, nossos 14 minutos. Então eu peço para você curtir, compartilhar e, se possível, se inscreva no nosso canal para você receber mais temas, né? Descobrir novos temas, até temas já até mais batidos, mas sempre é muito bom a fazer as atualizações, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos e um forte abraço.